pergunta Bora. interessante, tá? Tem pessoas adultas que recebem o diagnóstico tarde de um autismo. E tem um caso assim, como a das meninas que trabalha comigo. Isso é comum? É muito comum. E eu vou te falar uma coisa que é muito comum também. Eu vou te trazer um dado que é científico, né? Não é estudo. Falo que é minha matéria de pós-graduação. 81%, 81% das causas. E aí eu falo assim, você tem quando você recebe o diagnóstico, o médico pergunta: "Você quer investigar?" Aí eu falo: "Doutor, investigar o quê?" "Ah, da onde falando no português claro, de Uhum. onde vem isso?" Aí eu falo: "Interferir no meu tratamento? Não." Então não quero saber. Mas existe um dado muito, claro que fala que 81% dos casos de autismo, ele vem por genética Tá. herdada. Então, às vezes, você tem um filho, seu filho nasceu, né, poxa, tá diferente, autista. Peguei o laudo. E quando você começa a estudar, a ver, você começa a ver semelhança, e é por isso que tem muitos, diagnósticos tardios. Porque você só sabe que você também é, porque você descobriu que seu filho era. E aí ou você fez um estudo genético e descobriu Uhum. que é herdado, então nós temos de 81% é a causa, de genética herdada, 18% é sobre a mutação de DNA. O que quer dizer essa mutação de DNA? O pai e a mãe têm a genética ok, mas quando eles se cruzam, eles trazem uma mutação que causa o autismo. E de 0,4 a 1,2%, aí trazendo essa variação de porcentagem, a causa vem da condição uterina da mãe. Né? Então, às vezes, saiu um estudo recente que eu li também, fala que o consumo da maconha pode também aumentar o risco. Estresse é uma das coisas que também aumenta o risco, porque nada mais o autismo, a gente fala, transtorno de desenvolvimento que causa dificuldade, mas o que é, né? O que causa? É uma mutação genética, é uma alteração genética, né? Então, algumas condições, né, poxa, baixo peso, ah, parto prematuro também aumenta o risco, né? Então, é Show de isso. bola. Caramba, cada coisa. Então, às vezes tá lá na genética herdada. Pô, meu pai é careca. Olha o TDAH aí, não terminei a resposta da menina. E aí você descobre, Não, meu interessante, meu Deus. pai é careca. E Puxei aí, você, pai. e aí você descobre, quando você tem o seu filho, né, você descobre que você também é, aí você vai atrás de informações, porque além da ciência que também está aí para desenvolvendo diariamente, né, e desenvolvendo bem, você tem benefícios que você recebe, né, que você ganha por conta das dificuldades do dia a dia, né? Então, na verdade, eu não digo nem que é um benefício. As pessoas falam que é benefício, mas eu falo, gente, não é benefício. É uma compensação para a vida difícil que você tem, entendeu? Assim, eu acho que que nem a questão do rodízio. Eu queria tanto ter esse benefício. Tá, mas você queria sair todos os dias para levar seu filho para terapia? Você entendeu? Então, eu acho que tudo é uma compensação. Por exemplo, Uhum. imposto de renda. Você tem prioridade na análise do seu imposto de renda. Então, basta você clicar lá que você tem uma pessoa com deficiência, lembrando que o autista ele só é deficiente para efeitos de lei, né? Então, se você clica lá que ele tem direito, que você tem na família um dependente, ou você mesmo que está declarando é deficiente, você tem prioridade. Ele vai sair no primeiro lote. Né? Você tem direito a saque do FGTS nos casos de grau de apoio 3. Você tem, você tem direito à redução de jornada de trabalho sem redução de trabalho. É. Sem redução de salário, desculpa. Você realmente acha que as pessoas vão É. atrás desse direito? Mas é Não. a empresa em si. Será que ela vai se Ninguém. sentir prejudicada e também dar uma lascada no funcionário, dependendo do lugar, claro? Assim, é delicado, né? Porque É o bom é, senso, né? é Exato. uma via de mão dupla, né?
é uma via de mão dupla, assim, de fato, é um assunto que eu não me sinto confortável para falar, porque eu tenho medo de falar Sim, bobagem sim. nesse ponto. Mas eu entendo, eu tenho uma flexibilidade de horário muito grande. Às vezes, quando a casa dorme, eu abro meu computador e vou trabalhar. Mas eu tenho Uhum, essa possibilidade. Tem entendi. gente que não tem. Tem gente que é mãe de Tem que autista e que bater. tem que bater cartão e que Ô, tem que. Simone, Você entendeu? Então, como é é que que você você vai. falou Oi, casa, eu acho que Nana. o pessoal não vai entender esse cenário de casa. Home Você falou, office? O quê? não. Aí ela falou, dorme, quando a casa dorme, né? Fecha. É. Ah, quando todo mundo vai dormir. Eu já imaginei uma casa deitada. É. Olha, isso aí é a literalidade da fala. Então, você imagina uma pessoa que, quando você fala, vai chover canivete, Se né? Tá falasse, mas pensando no você tem canivete TDAH? chovendo. Não sei. Porque você tem Eu uma vou te coisa falar, igual Pedro, você eu. sabe Que o nem que eu agora. acho? Você quer Hã, ver como eu reparo, como eu trago isso para benefício? O Tom sofre comigo no hã, videogame. Ganha um monte dele. Porque eu consigo prestar atenção em várias coisas ao mesmo hã. tempo. Outra coisa, você estava falando, já colocou a mão lá atrás, empurrou a janela e tá tudo certo, não perdeu a fala. Isso é uma coisa que eu estava conversando com você, tinha umas luzes É. piscando no Tom, ele só com a carinha séria, assim, para não perder o foco. E assim, testando umas luzes ali, eu já percebi. É, assim, eu falo, assim, tem coisas que eu, poxa, será que eu vou Não, vai atrás disso não. ou não? Porque tô sem tempo, vou resolver uns assuntos aqui. Eu tô como você, Pedro, eu consigo me Oh, adaptar, ótimo. sabe? Consigo adaptar as questões e tá tudo certo. Não me prejudica no dia a dia, sabe? Porque isso também faz diferença, né? Por exemplo, a deficiência do transtorno intelectual, ela só é considerada deficiência do transtorno intelectual quando ela atrapalha as Uhum. questões do dia a dia, né? Se você é uma pessoa com QI baixo, mas que não atrapalha, você entende? São várias respostas que você tem que dar para ter um Nossa, diagnóstico, entendeu? As pessoas falam eu que é queria muito alguém também, fácil. se alguém conhecer alguém que é especialista também, ou tem um conhecimento alto de TDAH, também fizesse, né, essa participação que a gente seria muito legal. Gente, isso é assunto para mais de metro, é muita coisa. As pessoas, e assim, na maioria das vezes, né, assim, você tem adultos falando sobre isso, é, é, é muito interessante, né? Porque apesar de você ter condições, por exemplo, a pessoa que tem TDAH às vezes tem condições de lidar com diversos assuntos Uhum. ao mesmo tempo, mas para certas coisas a coisa está Você passando tem aqui, que ele ver não meu está vendo. foco em videogame. Então, Nossa. o pessoal chama muito isso de Exato. hiperfoco, né? Assim, na verdade, aí voltando aí pro autismo, né? O autista ele tem muito hiperfoco em algumas coisas. Então as pessoas falam assim: mas você fala que ele não tem atenção. Olha aqui, ele está vendo uma coisa que ele gosta, ele está vendo um desenho. Não, isso não é foco, isso é hiperfoco. E o hiperfoco não é legal porque você está ali vendo e nada mais acontece na vida da pessoa, né? Então, quem chegou, quem saiu, pouco importa. Eu tô ali, né? Por um Então, lado é bom né? também. Não, assim, depende, né? Depende. Porque aí o hiperfoco, assim, é, você tem que te interessar para É, você estar lá sim. focado, né? E nem sempre você vai focar em algo que você tem Eu interesse, sei. né? Então, às vezes eu tenho, às, às vezes eu tenho que ler uma coisa que eu falo, meu Jesus amado, não tô afim, Eu sei. né? Mas eu tenho que ler.